Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma quarta-feira votiva a São José. Hoje vamos utilizar como princípio da nossa meditação uma frase do beato Guilherme José Chaminade, onde ele vai dizer: é um crime monstruoso que um pai seja pobre enquanto seu filho vive em abundância. Quem poderia imaginar que o Filho de Deus, que é o mestre de todas as virtudes, se esqueceria de José, a quem ele amava e estimava como seu pai? Jesus não deve ter poupado esforços para enriquecê-lo. É muito profunda esta frase do beato Guilherme José. E a coerência é muito grande, pelo fato de que José, diferente de Nossa Senhora, ele foi concebido no pecado e necessitava dos tesouros celestes que Nosso Senhor veio dar para todas as criaturas. Obviamente que Jesus não deixou de ser generoso com aquele que seria o seu Pai. Nós sabemos que quanto mais intimidade temos para com Cristo, maiores são os benefícios para as nossas almas. Não há dúvida que entre todos os santos e cristãos na história da Igreja, depois da Santíssima Virgem Maria, aquele que teve mais intimidade com Jesus, mais proximidade com Jesus, mais ocasiões pessoais de estar com ele, foi São José. E aí o beato Guilherme vai dizer, não? Se naturalmente seria uma maldade que um filho visse seu pai indigente e não se ocupasse da pobreza do seu pai, de forma análoga, como isto é raro acontecer, os filhos desprezarem a indigência do pai, ora, como Jesus deixaria São José privado dos maiores tesouros que são a sua graça? Jamais Nosso Senhor faria uma coisa desta. E aí diz o beato que Jesus não poupou esforços para enriquecê-lo. Portanto, São José traz para todos aqueles que o invocar um baú de tesouros. As suas mãos estão cheias da graça de Deus. Nosso Senhor se agrada muito quando pedimos aos santos as graças que nos vêm dele mesmo. Nosso Senhor muito se agrada, pois isto demonstra o quanto nós vivemos esta união com Deus, juntamente com o próximo, com aquele que é próximo a nós. E não há alguém que seja mais próximo a nós, que queira mais a nossa amizade do que Maria Santíssima e São José. Portanto, São José teve uma graça que podemos dizer que ela é única e é especial para ele mesmo. São José teve a graça de chegar ao cume da perfeição, da vida de santidade. Nunca houve um santo na história da Igreja que houvesse a santidade de São José. São José, dentre todos os santos, é aquele que possui um maior grau de glória no paraíso. E Nosso Senhor, como diz as Escrituras, ele se fez pobre para nos enriquecer. Portanto, as almas que colheram esses tesouros de Nosso Senhor, as primeiras foi a de Maria e de José. Muito bem. Portanto, se Jesus, como filho de José, deixou ao seu pai muitas graças, imensas graças, estas, agora no céu, superabundam. Porque se na terra José teve muitas graças recebidas de Jesus,
no céu, ele tem um estado de glória que só cresce a cada dia mais. E esta glória que tem José, ao seu serviço estão os santos anjos, que prestam obediência a José como a um superior. E sempre que recorremos a ele, São José pode mandar miríades de anjos para socorrer cristãos pelo mundo inteiro, pelo mundo afora. Basta que nós tenhamos fé, devoção e acreditemos na sua poderosa intervenção. Por muitos lugares, a devoção a São José ficou um pouco escondida, esquecida, pois é bem verdade que na história da igreja nós temos santos que fizeram grandiosos prodígios, milagres estupendos, e São José nós sabemos pouca coisa acerca do que fez. Era um homem do silêncio, era um homem da vida interior, da vida contemplativa, tal como muitos santos também que viveram nas clausuras dos conventos, e nós sabemos pouca coisa acerca destes, né? Existem santos, sim, que pouca coisa nós sabemos, como é o caso de São Bruno, fundador da Cartucha, né? Os cartuchos têm uma vida tão privada, né? Tão desconhecida pelos cristãos, que sabemos que são homens santos, que no caso São Bruno realizou grandiosos milagres, mas não temos a quantidade de coisas, tal como Santo Antônio de Pádua, São Bento. São homens que optaram por uma vida mais reclusa, mais silenciosa. E dentre todos esses santos, São José foi aquele que mais se escondeu, aquele santo que ficou mais, recluso. E isso é um desdobramento da sua própria humildade. São José era muito humilde. São José, o que importava para ele era a glória de Deus. O que importava para ele era que Deus o via. O que importava para ele era que ele era objeto dos olhares de Nosso Senhor Jesus Cristo e de sua esposa Maria Santíssima. Não haveria alegria maior do que servir a Maria e Jesus. Não? Então, São José, podemos assim dizer, ele foi o primeiro eremita, né? Então ele viveu ali naquela casa de Nazaré como num eremitério. Não necessitava nada fora de sua casa, né? Todos os tesouros, todos os benefícios estavam ali debaixo do seu teto, né? Então São José passou aqueles 30 anos de vida oculta ao lado de Jesus, podendo contemplar a Deus em sua doce humanidade. Então São José foi um homem profundamente contemplativo, né? E aí Beato Guilherme vai dizer que se Jesus é o mestre de todas as virtudes, jamais poderia esquecer de José, a quem ele amava e estimava como seu pai, né? Então, São José é o modelo de todas as virtudes, porque Jesus as infundiu todas no coração de José. À medida que José ia convivendo com o menino Jesus, aquelas virtudes que já eram adquiridas pelo mesmo, pois as Escrituras diz que ele era justo. Então, se era justo, era um homem virtuoso, era um homem que buscava a perfeição. Portanto, no convívio pessoal com Nosso Senhor vai como que elevando aquelas virtudes humanas, São José, em virtudes sobrenaturais, né? Então, ele tinha uma pureza sobrenatural, uma humildade sobrenatural, uma pobreza sobrenatural, não? Então, a graça foi elevando estas virtudes em dons divinos. E assim, São José foi crescendo em máxima perfeição, paciência, humildade. Então, percebemos esta presença silenciosa
e é comum de quem tem virtudes ser uma pessoa de poucas palavras, não? Uma pessoa temperante no falar. Então, a prova da perfeição de São José é justamente esse silêncio, essa delicadeza. É como São João Batista, né, havia dito: é preciso que ele cresça e eu diminua, eu desapareça. E nos tempos que vivemos de protagonismo, de redes sociais, esse desaparecimento, né, ele é muito importante, né? Nós precisamos evangelizar, nós precisamos submeter o mundo à palavra de Deus, a Cristo, mas com aquele cuidado, com aquele silêncio, né, interior, onde o que nos importa é que as almas lembrem-se de Deus, né? Somos apenas os carteiros de Deus, né? Entregamos essa mensagem divina para que as almas assim possam usufruir daquilo que Deus tem a lhes dizer, e passarmos despercebidos, como São José passa despercebido naquela casa de Nazaré, um servo. Isto é a imagem de José, não? Um homem que trabalha na sua carpintaria, um homem que está a serviço de Jesus e Maria o tempo inteiro, foge para o Egito, está disposto a enfrentar perigos, riscos, e tudo isto faz no silêncio e na paciência, não? Então São José vai como que nos mostrando a necessidade de recuperarmos a nossa vida cotidiana, né? A dimensão deste serviço silencioso, né? Esse serviço silencioso ao lado do Cristo. E o que nos importa deveria ser não que as almas nos busquem, mas que percebamos que as almas busquem a Deus, a Jesus, né? E como José, o que nos importa é que Jesus, que é o mestre de todas as virtudes, não se esquece de nós, como não se esqueceu de São José. Então, ele que nos ama e nos estima, nosso Senhor, ele quer elevar esse desejo de perfeição que nós temos, essas virtudes que estamos tentando adquiri-las. Nosso Senhor quer infundir a sua graça em nossas almas, a fim de que elas cheguem ao ápice de felicidade sobrenatural, né? E que, de fato, elas sejam virtudes consolidadas dentro de nós, né? Então é preciso, nesse ano de São José, é preciso que nós entremos nesta vida mística que São José nos sugere, né? Então ele que ganhou de Nosso Senhor, né, como virtudes infusas dentro da sua alma, ele tem a nos ensinar esse caminho, não? Esse caminho de que nós tenhamos humildade suficiente de entendermos que Deus quer nos dar como dom a pureza, quer nos dar como dom a humildade, não? E não achar que isto é obra nossa, né? Como aquela frase de Agostinho bem certa, né? Tudo é graça, né? Diz Agostinho, tudo é graça. Então São José quer nos mostrar isto, não? Que tudo é graça. Tudo que há de bom em nós é uma participação em Deus que temos, não? Então, eu acredito que para todos nós é bem claro que São José é um ícone importantíssimo, é um sinal de paternidade espiritual para nós, de refúgio seguro contra as tribulações da vida, né? E devemos prestar, sim, honras a São José. Isto agrada muito a Deus, isto é vontade de Deus, que nós reconheçamos as obras de Deus neste homem, neste varão. Como em cada pessoa, né? Deus é glorificado quando outras pessoas testemunham o bem que nós mesmos fizemos na vida de outrem. E Deus é glorificado. Deus se agrada que as nossas boas obras venham edificar
as nossas boas obras venham aproximar as almas de Deus. E ainda mais naqueles grandes santos, né? Então Deus se agrada ainda mais, porque os santos, ao contrário de almas imperfeitas como nós, eles não ficam vaidosos, né? Quando as pessoas elogiam suas obras, né? Os santos remetem tudo diretamente para Deus, né? Então, quanto mais glorificarmos esses homens e essas mulheres, mais Deus se agradará. Porque os santos não ficam com nada, né? Nenhum louvor que nós damos para eles, os santos apanham aquilo para si. Eles lançam aquilo diretamente aos pés de Jesus. São José, portanto, tudo que dermos, os louvores que oferecemos a ele, São José oferecerá todos esses louvores a Nosso Senhor. Não tenhamos dúvida, porque é isto que fez em vida, não? Tudo que tinha José era para Jesus, seu filho, né? Então, que ele nos ensine, o Beato Guilherme José Chaminade, com esta frase, né, encantadora, de fato ela tem muita lógica, muito sentido, né? E a gente termina de novo citando a frase do Beato Guilherme. É um crime monstruoso que um pai seja pobre enquanto seu filho vive em abundância. Quem poderia imaginar que o Filho de Deus, que é o mestre de todas as virtudes, se esqueceria de José, a quem ele amava e estimava como seu pai? Jesus não deve ter poupado esforços para enriquecê-lo. Que São José nos compartilhe conosco destas riquezas que ele recebeu do seu Filho Jesus Cristo. Amém.